Mais uma vez, boa tarde a todas e todos, cumprimentando a senhora vereadora Inês, a senhora vereadora Naila, também os vereadores ainda presentes, público que participa conosco, exercendo, fortalecendo a democracia. Faço aqui destaque com muito carinho ao Joel, também aos nossos amigos o André, o Guilherme, participam pela primeira vez da sessão da Câmara, a juventude também nesse movimento de fortalecimento da democracia. Muito obrigado pela participação, assim como também cumprimento os demais participantes e o público que está conosco em casa, pelos meios de comunicação. Muito obrigado. Fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão, eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando camisa azul, gravata preta e paletó preto. À minha frente há um microfone, um púlpito de madeira com brasão de vinhedo estampado nele e, ao fundo, há uma parede de madeira. Eu começo essa explicação pessoal falando sobre o projeto de lei que eu protocolei na semana passada, de número 67 de 2023. Esse é um projeto que é uma tentativa de garantir ainda mais o cumprimento do direito à saúde aqui em nosso município. Na prática, trata-se de um projeto para assegurar a distribuição gratuita do medidor contínuo de glicose ou glicemia aos portadores de diabetes tipo 1, para todos os moradores de Vinhedo que estão nessa condição. Hoje, essas pessoas podem ir à rede pública para retirar a insulina e também uma espécie de caneta para aplicação. Só que, muitas vezes, por se tratar de uma necessidade e não de um luxo, isso acaba sendo prejudicial, deixando marcas, causando dor, algo que poderia ser resolvido com uma tecnologia já disponível no mercado, já existente, e que é o medidor contínuo chamado de Libre. Tem essa marca que é o Libre. Em algumas cidades isso já é uma realidade. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, também existe um projeto de lei com essa mesma finalidade, só que ele começou a tramitar apenas nesses últimos dias, ou seja, ainda tem um longo caminho pela frente até que ele se transforme em lei, caso seja aprovado. Então, eu protocolei o projeto aqui em Vinhedo, tenho a esperança, firme esperança, de que nós possamos avançar em relação a essa pauta tão importante, tão urgente, mais uma vez lembrando que quem faz uso da insulina o faz por necessidade e justamente por essa razão a gente não pode negligenciar a saúde e o bem-estar dessas pessoas. Então, pensando nisso, eu também relembro que para esse ano nós temos uma emenda impositiva do meu mandato no valor de R$151 mil para a elaboração de um projeto piloto sobre o Libre, que vai atender crianças vulneráveis de Vinhedo e está ali categorizado como a criação de um ambulatório especializado para o portador de diabetes mellitus tipo 1. Então, meu mandato abraçou inteiramente essa pauta. Com mais esse projeto de lei, eu espero dar uma resposta, como eu já disse, inclusive, em outra fase dessa sessão, sob a forma de políticas públicas para as pessoas de nossa cidade que estão enquadradas nessa categoria. Então, isso é saúde, isso é bem-estar, são pautas que não podem ser negligenciadas e são inegociáveis para mim e para o meu mandato. Também comento a moção número 635 de 2023, e nela eu peço que a Prefeitura formule e implemente um sistema automático de geração de ordem de serviço para a pavimentação de buracos em vias após obras de infraestrutura da própria Prefeitura e também da Sanebave. O que acontece atualmente é o seguinte: os buracos são abertos para a realização das obras de infraestrutura ou para a instalação de uma tubulação ou para qualquer outro tipo de obra e, infelizmente, não existe um sistema automático de geração, não existe um protocolo automático para que depois da abertura desses buracos, eles sejam recapeados com o asfalto. Então, essa é uma necessidade muito grande, porque o buraco aberto na via significa insegurança no trânsito, ele significa poeira e terra entrando nas casas das pessoas e também demonstra uma falta de sensibilidade pura e simples do poder público em relação à própria infraestrutura urbana. Então, por meio dessa moção, deixo aqui o apelo da população para que seja criado um protocolo automático. Abriu o buraco para a realização das obras, então que logo em seguida já venha o recapeamento asfáltico, seja da Prefeitura, seja da Sanebave, seja de empresa terceira, mas que isso aconteça o mais rapidamente possível e, como eu já disse, de forma automática. Assim que acontecer, assim que se findar essa obra pública, que já aconteça, então, o serviço de recapeamento asfáltico para que aquele buraco não fique ali e para que o munícipe também não seja penalizado ou obrigado a, depois de 30, 40 dias, a abrir a ordem de serviço, que aí vai demorar mais 30, 40 dias. Então, apenas um adendo também eu faço aqui, aproveito o espaço, estou de olho na qualidade do asfalto que é colocado em nossas ruas e avenidas, isso é algo complementar a essa pauta que eu estou trazendo, e ele tem recebido muitas críticas da população
situação, já que são investidos milhões de reais em dinheiro público para essa infraestrutura e em muitos lugares tem deixado a desejar. Então, que possamos ter as duas coisas, uma melhoria na qualidade do asfalto e, ao mesmo tempo, essa sensibilidade, essa agilidade e essa eficiência na resolução desse problema. Falando sobre 3 indicações da última semana, começo com a de número 366 de 2023, e nela eu peço à Prefeitura que divulgue orientações explícitas sobre a proibição de soltura de balões no município de Vinhedo. Também uma pauta muito urgente, que agora com as festas juninas, ela se torna ainda mais evidente. Todo mundo sabe que soltar balões de festa junina pode parecer até uma tradição divertida, pode parecer algo cultural, só que essa prática, hoje nós também sabemos que ela apresenta uma série de perigos, de consequências negativas para o meio ambiente, para a segurança pública e até mesmo para a vida humana, para a vida animal. Então, existe a possibilidade de insegurança aérea, e aqui na nossa região nós estamos muito próximos do aeroporto de Viracopos, então os balões ali no céu, eles podem causar esse problema em relação aos aviões que fazem o tráfego em cima de Vinhedo. Poluição ambiental, também muitos balões não são biodegradáveis, ou seja, quando eles caem, eles acabam poluindo por muitos anos, por décadas, por séculos, os rios, os oceanos, as florestas e as áreas urbanas, e falando aqui no caso de Vinhedo, as áreas urbanas, as matas e também os córregos, e os prejuízos à vida selvagem, uma vez que os animais eles acabam ingerindo também esses restos de balões que não são biodegradáveis. No caso de Vinhedo, mais uma vez traduzindo aqui para a nossa realidade, um dos pontos principais, além de falar sobre os prejuízos à vida selvagem, é também falar sobre incêndios florestais, algo que deve acender com certeza uma luz de alerta no município de Vinhedo. Então, eu vejo que é absolutamente importante conscientizar, educar as pessoas e mostrar que é proibido, sim, a soltura de balões no município de Vinhedo, em qualquer outro lugar, por conta desses riscos que eu já mencionei, e que a gente possa, então, celebrar as nossas tradições sempre de forma responsável e substituindo os balões por quaisquer outras atividades que não sejam tão perigosas e que também não tenham esses prejuízos à vida das pessoas e ao meio ambiente. Também encaminhei a indicação número 375 de 2023. Nessa indicação, eu peço à Prefeitura que realize uma outra campanha de conscientização, dessa vez contra a febre maculosa em nossa cidade, tendo em vista os casos registrados na região de Campinas. A febre maculosa é uma doença muito grave, ela é transmitida por carrapatos infectados e ela pode ter consequências graves também se ela não for tratada adequadamente. A prevenção, diagnóstico precoce, o tratamento imediato, tudo isso é essencial para combater essa doença e para minimizar os seus malefícios à saúde humana. Como prestação de serviço de utilidade pública, também ressalto aqui na tribuna os principais sintomas da febre maculosa. Temos febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares, calafrios, náuseas e vômitos. Em alguns casos também podem aparecer erupções cutâneas, ou seja, manchas vermelhas ou roxas na pele, sobretudo nas palmas das mãos e também nas solas dos pés. E se não for tratada, a doença pode progredir para estágios mais avançados, e aí com complicações muito perigosas, danos aos órgãos, insuficiência respiratória, problemas neurológicos e até mesmo o coma. Então, falando sobre diagnóstico e tratamento, ambos podem ser desafiadores, porque os sintomas iniciais eles se parecem muito com outras doenças febris, e foi por isso que nós tivemos tantas mortes causadas aqui na região de Campinas. Então, é absolutamente imprescindível informar o médico sobre qualquer possível problema de exposição a carrapatos ou qualquer situação em que a pessoa ficou exposta a carrapatos, e também, e acima de tudo, é necessário que nós tenhamos esse alerta ao sistema público de saúde da nossa cidade, para que os protocolos relacionados aos atendimentos com esses sintomas considerem logo de cara a febre maculosa e possam ser ainda mais efetivos, ajudar os pacientes a se tratarem de maneira adequada. Também tenho a indicação número 377 de 2023. Nela eu peço à Prefeitura que remova os aguapés da Lagoa do Aquário e faça um manejo adequado dessa espécie vegetal. Mais uma vez, temos uma situação aqui que é aparentemente simples, mas ela tem um acarretamento de uma série de prejuízos para os ecossistemas aquáticos, também do ponto de vista estético, acabam causando ali algumas dificuldades. E por que é que eu digo isso? Embora os aguapés tenham, sim, o seu papel ecológico, eles também podem se tornar problemáticos em algumas situações. Ou seja, quando há o crescimento excessivo dessas plantas, isso forma um grande aglomerado e também pode ocasionar restrição do fluxo de água. No caso da Lagoa do Aquário, nós temos aí muito evidentemente essa situação
um pouco mais delicada, porque a cobertura dos aguapés pode restringir o fluxo de água e isso causaria problemas tanto na drenagem como também na oxigenação necessária para a vida aquática. Com isso, nós puxamos os impactos na biodiversidade, ou seja, esse crescimento excessivo, expansivo dos aguapés pode prejudicar a biodiversidade aquática, pode sufocar outras plantas, também impedindo a sua sobrevivência, e isso pode interferir, em último caso, nas atividades humanas. Então, onde há pesca, transporte aquático, o turismo, como é o caso da Lagoa do Aquário, esse excesso de aguapés pode atrapalhar essas atividades. Então, fica aqui o alerta para a Prefeitura de Vinhedo, sabendo que outras ações já aconteceram no passado em relação aos aguapés, tivemos no Parque Ecológico da Capela, em outros lugares, então que agora isso seja estendido à Lagoa do Aquário. Para finalizar, eu comento sobre 2 visitas que o meu gabinete na rua realizou nas últimas semanas, sendo que uma delas aconteceu na farmácia municipal do Centro Médico São Mateus e a outra na oficina municipal do CERM, que é a Secretaria de Serviços Públicos. Eu estive no Centro Médico, falando sobre a primeira visita. Lá no Centro Médico, após receber várias denúncias sobre falta de medicamentos e também após o requerimento de informação da bancada do PDT sobre esse mesmo assunto, que é a falta de medicamentos, que é um problema crônico em Vinhedo, já vem se estendendo há muito tempo, ter sido reprovado pela maioria dos vereadores. Até o momento, eu sigo sem informações concretas sobre o porquê de tantos medicamentos estarem faltando. Nós temos várias justificativas orbitando o problema, mas, ao mesmo tempo, não temos um documento oficial que pontue isso, ainda que considerando todos os fatores externos, como eu já disse, que nós sabemos que influenciam nessa pauta. Então, todas as pessoas que dependem da retirada de medicamentos nas farmácias municipais aguardam ansiosamente, assim como eu, que faço coro as palavras e as vozes dessas pessoas aqui na tribuna, também aguardo essas respostas e, principalmente, acima de tudo isso, a resolução desse problema. Ainda seguindo na pauta da saúde, minha segunda visita, que foi à oficina municipal, aconteceu para verificar uma ambulância que está parada por falta de uma peça, que é um filtro, no custo de, no máximo, R$ 500, pelo que eu apurei. Então, eu entendo perfeitamente que existem trâmites no setor público, eles precisam ser seguidos, e aqui não é nem uma questão de discricionariedade da administração pública, é lei, tem que seguir, ninguém está questionando isso, mas eu também entendo que as pessoas precisam do atendimento 192, ou que, eventualmente, vão estar em uma situação de emergência, elas não podem ser prejudicadas. Então, respeitosamente, dou publicidade a essa visita. Também afirmo que, em contato com a secretaria competente, eu fui informado de que a peça vai ser comprada nos próximos dias, mas, de qualquer forma, eu vou continuar acompanhando, fiscalizando, para que isso de fato aconteça e para que a cidade como um todo não saia perdendo nessa história, com uma ambulância a menos fazendo o atendimento 192 e o atendimento de emergência da nossa cidade. Eu relembro que as iniciativas do meu mandato continuam sendo divulgadas nas redes sociais. Temos o Facebook Luiz Vieira Vinhedo, o Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo, e também o site com todas as notícias, todas as minhas proposituras, é o www.luizvieiravinhedo.com.br, também no Siscam, todos os meus projetos, todas as proposituras. E para finalizar, nessa última semana, mais precisamente no dia 14, meu mandato completou 2 anos. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a Deus e a todas as pessoas que têm contribuído com as minhas atividades à frente dessa função, que é uma vocação, que é uma missão, que é um sacerdócio em favor da população e do cuidado com a natureza. Também aproveito o espaço para cumprimentar o nosso amigo Rodrigo Paixão, vereador licenciado dessa casa, que está afastado por motivos de saúde e de quem eu tenho a honra de ser o suplente. E daqui de Vinhedo nós te desejamos muita força, Rodrigo, e continuamos na luta, ainda que diante de tantas adversidades, mas sempre com muito espírito público e vontade de fazer política com P maiúsculo. Política de um jeito diferente e para fazer a diferença positivamente na vida das nossas pessoas, da nossa cidade, para o bem de toda a sociedade. Então, agradeço pela sua atenção, sua participação, mais uma vez, me dirigindo aqui às pessoas que participaram conosco no plenário e também a você que está em casa, no trabalho, pelos meios de comunicação. Desejo a todas e todos uma ótima semana. Obrigado.